o Deus de toda a consolação, o Deus de todo o conforto. Paulo disse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. E eu vou parar aqui a minha leitura para fazer uma oração. Querido Deus e eterno Pai, permita que cada um de nós conheça a Deus nesta noite como Pai de todas as misericórdias e como Pai de toda consolação. O Espírito Santo que habita em nós é chamado de Consolador. E eu peço ao Pai que Ele esteja consolando, confortando a vida de todas as pessoas que estão aqui neste momento, ou de todas as que estão ouvindo esta palavra, porque a palavra de Deus, ela também conforta, ela nos dá esperança, e ela muitas vezes é a solução para todos os nossos problemas. Ela nos liberta, ó Pai, quando acreditamos, quando confiamos, quando aceitamos as promessas de Deus. Me use para transmitir esta palavra, mas use o Espírito Santo para confortar e consolar todas as vidas que estão aqui neste momento, no nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo conhecia pessoalmente, por experiência própria, a graça e a misericórdia de Deus, porque ele era um homem condenado à morte. Ele acordava todos os dias, sabendo que aquele poderia, sem dúvida, ser o seu último dia sobre a face da terra. E apesar do sofrimento e do perigo de morte iminente que Paulo vivia, ele estava sempre louvando e sempre agradecendo a Deus. Como será que ele conseguia viver alegre diante de todos os perigos? Ele recebia força e ele recebia coragem diretamente das mãos de Deus. O Deus de toda consolação. Essa expressão significa que Deus nos conforta e que Deus também nos fortalece. Ele não nos conforta com meras palavras e simplesmente com um tapinha nas costas, mas a Bíblia ensina que Ele nos conforta e nos consola pessoalmente. Conforme 2 Timóteo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor ou espírito de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Ou seja, o mesmo Espírito que confortava, que fortalecia a vida do apóstolo Paulo, está disponível para mim e para você, agora em pleno século 21. O mesmo Espírito que nós vimos na vida de meu cunhado e de minha cunhada, que no ano passado perdeu seu filho de 20 anos de idade. E olhando para aquele casal, nós só podíamos ver o conforto de Deus. Nós só podíamos ver a força de Deus na vida deles. Naquele dia nós não sabíamos de onde eles estavam tirando tanta coragem, tanta paz e tanto conforto. Mas agora nós sabemos que foi do Deus de toda consolação. Na verdade, Deus, Ele é chamado de Consolador na sua própria essência. A Bíblia diz que o Deus Pai é um Consolador, o Deus Espírito Santo é um Consolador e o Deus Filho é Consolador. Os três são chamados de Paraklesis, que é uma palavra grega que significa conforto e fortaleza. A vida cristã é cheia de restrições. Nós nunca negamos isso para ninguém. Nós não bebemos, nós não fumamos, nós não fazemos uso de substâncias químicas que podem prejudicar a nossa saúde, o templo do Espírito Santo. Nós não nos prostituímos, nós não somos desonestos, nós não temos muitos amigos, sejamos sinceros, e nós não prevaricamos. Mas há algo que nunca poderia faltar na minha e na sua vida, que é o conforto de Deus. Mas, infelizmente,
muitos crentes estão vivendo nesta noite sem o conforto de Deus, sem a graça de Deus. Eles estão passando por provações mil, mas não estão sentindo a presença de Deus na vida deles. Eles estão vivendo sem esperança. Por que será? Provavelmente ainda não conhecem quem realmente Deus é. O Deus de toda, não de alguma, mas de toda consolação. Então, nesta noite, nós vamos ver 3 maneiras como Deus deseja confortar, como Deus deseja fortalecer as nossas vidas diante de todos os nossos sofrimentos. Primeiro, através da ajuda de outras pessoas. Nós vamos ver que Deus quer nos confortar, quer nos fortalecer através da vida de outras pessoas. Segundo, nós vamos ver que Deus quer nos fortalecer através do chamado de Jesus Cristo. Talvez você não saiba, mas Jesus Cristo nos chamou para o sofrimento, além da salvação. E por último, através do exemplo de outras pessoas. Mesmo que não pareça, ainda há pessoas que estão sofrendo e estão passando por momentos piores que o nosso. Mas em primeiro lugar, Deus quer nos confortar através da vida de outras pessoas. O versículo 4 deixa isso bem claro, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Este verso deixa claro que Deus deseja nos usar, eu e você, para confortar a vida de outras pessoas. Mas Deus também deseja usar outras pessoas para nos confortar quando nós estamos passando por problemas. É uma rodovia de 2 mãos. Ora você está cedendo e administrando conforto, e ora você está recebendo conforto de outras pessoas. Mas, infelizmente, o pecado de orgulho nos impede muitas vezes de nos aproximarmos de pessoas e pedirmos ajuda, porque nós não queremos compartilhar com elas as nossas fraquezas, os nossos sentimentos, as nossas lutas internas. Por outro lado, o pecado de egoísmo também tem impedido que pessoas nos procurem para nos ajudar, para estender e oferecer uma mão, porque geralmente elas estão ocupadas demais, embrulhadas em suas próprias vidas, que não podem ajudar os necessitados. Mas Paulo deixou bem claro que um dos principais propósitos, uma das principais razões que sofremos é para que possamos fazer a diferença na vida de outras pessoas. Alguém sabiamente disse que pregador miserável deve ser aquele que tudo que aprendeu foi através de livros e através de professores, mas nada através de suas próprias experiências. Assim como os dons espirituais que nós vamos estar estudando, aqui na igreja, o nosso sofrimento também foi dado para que possamos usá-lo para o bem de outras pessoas. Nosso sofrimento foi dado para que possamos compartilhá-lo para o bem de outras pessoas. João Knox, momentos antes de sua morte, saiu de sua cama, ainda que muito doente, para pregar aquele que seria o seu último sermão atrás do púlpito. E alguém lhe perguntou como que ele, doente daquele jeito, decidiu sair da cama para pregar mais uma vez a palavra de Deus. E ele disse, porque na noite passada eu estava meditando sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E aquele texto me trouxe conforto, paz e alegria. E eu senti o desejo de compartilhar com os outros o conforto que Deus havia me dado. De acordo com o versículo 4, só pode ajudar quem já foi ajudado. Só pode ajudar quem já foi ajudado. E também só pode receber ajuda quem realmente precisa dela. Primeiro, só pode ajudar quem foi ajudado por Deus. Paulo, ele era uma autoridade na área de sofrimento, mas ele também era uma autoridade na área de receber conforto. Ele tinha um espinho na carne que o fazia sofrer há muito tempo. Nós não sabemos por quantos anos, mas ao mesmo tempo, ele recebeu a graça de Jesus Cristo para suportar aquele espinho.
Jesus respondeu para ele: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Até o mundo secular, até o mundo incrédulo, reconhece a importância do apoio de outras pessoas na hora das provações, porque os grupos de apoio que existem são formados por pessoas que já passaram pelos mesmos problemas que nós passamos ou por problemas piores. E por isso aquelas pessoas podem formar um grupo de apoio e nos ajudar. Soube recentemente que a irmã Irani, cujo marido, pastor Ricardo, foi vítima de um câncer, mas acabou morrendo por causa de um ataque cardíaco. Está agora considerando ser missionária na cidade de Barretos, onde o marido recebeu todo tipo de tratamento, e lá ela quer alcançar e consolar aquelas famílias que estão passando pelo mesmo tratamento que o seu marido passou. E eu garanto que, com certeza, ela poderá consolar essas pessoas, porque ela já passou pelo que elas estão passando e ela foi consolada. Então, Paulo está nos ensinando que nós podemos também consolar outras pessoas, porque nós já passamos pelo que elas estão passando e nós fomos consolados. Amém, irmãos? Mas, neste quesito, Jesus Cristo é o melhor e o maior consolador que existe, pois Ele não só levou sobre si todas as nossas iniquidades, mas Ele levou sobre si todas as nossas dores. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e não há sofrimento que qualquer um de nós já tenha passado, que Jesus Cristo não conheça, que Jesus Cristo já não tenha passado por nós. Agora Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas há uma questão muito importante sobre o conforto de Deus e de outros. Só pode receber ajuda quem se deixa ajudar. Há pessoas que, apesar de todo o sofrimento e todas as provações pelas quais elas estão passando, elas são inconsoláveis. Elas não se deixam ajudar por ninguém. Isso acontece por duas razões principais. Primeira, peso de consciência, peso de culpa. E segundo, amargura contra Deus. Elas pensam mais ou menos assim: eu estou nessa situação, ou alguém da minha família está nessa situação, porque pequei contra Deus. E provavelmente os meus pecados são muito maiores do que Deus possa perdoar. Mas veja como este raciocínio é ilógico e antibíblico. Com certeza, quem pensa assim, já é uma pessoa sensível para com o pecado, senão não pensaria. Quem pensa assim, é uma pessoa que reconhece que é pecadora, senão não pensaria. Quem pensa assim, é uma pessoa que conhece os seus pecados, sabe o que tem feito de errado, senão não pensaria. Então, se é sensível ao pecado, se reconhece o pecado, se confessa os pecados, Deus promete perdoar uma pessoa assim. Amém, irmãos? Salmo 51, 17, garante: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Não desprezarás, ó Deus. Então nós não precisamos ter medo de que Deus não esteja nos ouvindo e de que Deus não esteja nos atendendo. Que Deus também nos livre de ficarmos tristes com Ele, ou amargurados, decepcionados. Mas se isso acontecer, e às vezes acontece, podemos conversar diretamente, abertamente com Deus sobre os nossos sentimentos. Os salmistas conversavam com Deus quando eles se viam abandonados. Salmo 89, 46 diz: até quando, Senhor? Acaso te esconderás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? E o salmista, no Salmo 90, 13, volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Então observe que quando se viam abandonados, eles falavam com Deus, conversavam com Deus,
a respeito de seus sentimentos. Nesta noite, Deus deseja nos confortar através da vida de outras pessoas. É por isso que Ele nos deu uma igreja, não para ficarmos criticando uns aos outros e observando as falhas uns dos outros, mas Ele nos colocou numa igreja para que possamos edificar, confortar e abençoar uns aos outros. Deus também deseja nos confortar através do chamado de Jesus Cristo. Veja o versículo 5. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. A Bíblia não nega que as nossas aflições, sofrimentos seriam muitos, abundantes. Deus nos chama não somente para a salvação, mas também para o sofrimento em Cristo Jesus. Paulo deixou isso bem claro, quando ele disse, como as aflições de Cristo são abundantes em nós. Então, as igrejas que não aceitam o sofrimento de jeito nenhum, estão rejeitando o próprio chamado de Jesus Cristo. Ele deixou bem claro, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Temos pelo menos duas promessas sobre o sofrimento no nosso texto. Primeira, a promessa de conforto abundante. Assim também é abundante a nossa consolação. Então aqui Paulo nos dá a impressão que se o sofrimento alcança a escala Richter de 9 graus, então o conforto de Deus também vai vir numa escala de 9 graus. Pelo menos foi isso que ele nos ensinou na primeira carta, capítulo 10, verso 13. Não veio sobre vós tentação, sofrimento, provação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. O que eu quero dizer nesta noite, baseado na palavra de Deus, é que o sofrimento não pode ser maior que o conforto. Não pode. Eu já contei sobre aquela senhora que eu encontrei gritando, desesperada, dentro de um quarto de hospital. A filha me disse, ela está gritando há 4 horas. O hospital inteiro, era um hospital pequeno, podia ouvir aqueles gritos. Gritos de dor, de desespero. Não havia nenhum remédio que cessasse a dor daquela senhora. E ela gritava a Deus. Ela acusava a Deus de não ser compassivo, misericordioso e de não estar cumprindo as promessas dele na vida dela. Ela dizia, oh Deus, o Senhor me prometeu isso, o Senhor me prometeu aquilo, e eu estou sofrendo. Na hora, sem saber o que fazer, eu apenas orei em voz alta. Coloquei a minha mão no pé daquela senhora e orei, ó Deus, se o Senhor realmente fez uma promessa, por favor, cumpra. Não deixe com que ela fique lhe acusando. E antes que eu dissesse o amém final da oração, depois de 4 horas, ela cessou de gritar. Eu não sei se a dor sumiu, eu não sei nada sobre a doença dela, eu só sei que ela não gritava mais. Ela fez silêncio. Todos dentro do quarto ouviram a minha oração e viram o silêncio que aquela senhora fez. Minha mãe tinha muito medo de morrer. 3 meses antes de partir para o céu, ela entrou num tipo de semicoma. E eu estava em Goiânia e fui chamado às pressas, aqui para o Hospital das Clínicas, para tentar encontrá-la ainda viva. Eu cheguei no dia seguinte, mas ela ficou em coma apenas por 2 dias e acordou. E quando ela acordou daquele semicoma, ela acordou só para nos contar que não tinha mais medo de morrer. Pois ela disse, que havia visto os anjos,
mas que não conseguiu ver o rosto de Jesus, porque as asas dos anjos tampavam o rosto de Jesus. Ela viveu mais 3 meses depois disso, sem medo, sem ansiedade, e ela morreu dormindo, como ela sempre desejou. Nós gastamos tanto tempo pedindo a Deus para a retirada do espinho, e esquecemos de orar também, para Deus nos dar a graça para suportar aquele espinho. Outra promessa é a promessa de sofrimento necessário. Nenhum de nós está sofrendo em vão. Paulo disse: mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Paulo então mostrou que ele precisou sofrer para confortar, consolar a vida de outras pessoas e para alcançá-las através da pregação da palavra de Deus. O Filho de Deus jamais pode sofrer em vão. Se vamos sofrer, é para a salvação de outros, para a purificação espiritual de nossas vidas, para provar a nossa confiança, a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E de uma forma ou de outra, o nosso sofrimento é necessário. Jó disse: porém ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como o ouro. No caso de Jó, ele nunca descobriu a razão por detrás de todo o seu sofrimento. Ele só descobriu uma vez que chegou no céu. Mas durante toda a sua vida, ele viveu sem saber por quê. Ele havia perdido 10 filhos, toda a sua saúde, todo o seu sustento. Só descobriu no céu. Mas José, filho de Jacó, descobriu em vida. Ele foi vendido como escravo. Ele foi acusado de assédio sexual. Ele foi colocado no cativeiro por 13 anos. Mas ele descobriu que tudo isso aconteceu para que ele pudesse ser o Salvador de Israel e o Salvador do mundo. Mas antes disso, ele era um filho mimado. Ele era o favorito do pai. Ele não trabalhava como os demais e ele ganhava tudo de graça. Sofrimento moldou o caráter de José. Mas o sofrimento mais valioso que já existiu foi o do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele disse: é necessário, é importante que eu sofra, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao 3º dia. Por que era necessário? Porque somente morrendo, somente sofrendo e ressuscitando ao 3º dia, Jesus Cristo poderia transformar-nos em verdadeiros filhos de Deus. O sofrimento dele foi necessário, o nosso sofrimento é necessário, mas necessário para a honra e a glória de Deus. Eu odeio o sofrimento. Eu não sou masoquista, eu odeio ansiedade, eu odeio preocupação, mas eu sei que essas coisas são necessárias. E Deus deseja nos confortar, nos consolar, através de outras pessoas e através do chamado de Jesus Cristo. E por último, Deus deseja nos confortar através do exemplo de outras pessoas. Nós não devemos ficar comparando nosso sofrimento com o sofrimento de outros e competindo para saber quem está sofrendo mais. Não é isso. Mas veja o que Paulo mesmo escreveu, inspirado por Deus. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida nos desesperamos. Não se tratava de uma competição. Paulo não estava dizendo: olha, por que vocês estão chorando e reclamando da situação de vocês? A minha tem sido muito pior. Não, Paulo não estava fazendo isso. Mas sem dúvida, Paulo estava dizendo: irmãos, vamos olhar também para a luta de outras pessoas, e nós vamos descobrir que a nossa luta muitas vezes não é tão grave assim, como a luta de tantos outros que estão ao nosso redor. Nem todo sofrimento é físico, nem todo sofrimento é emocional, nem todo sofrimento é financeiro ou espiritual.
há várias formas de sofrimento, mas a ideia da dor é a mesma. A ideia da dor é a mesma. Por isso que você e eu não podemos ficar comparando o sofrimento, porque a ideia da dor é a mesma. Eu dou graças a Deus que, finalmente, a ciência reconhece o sofrimento emocional como doença, e não mais como invenção. Porque dor é dor. A ciência, muitas vezes, está equivocada quanto à terapia, mas não quanto ao diagnóstico. Tribulação. Essa palavra é muito importante. Dá a ideia de ser pressionado, pisado, apertado, espremido. Na antiga Inglaterra, sabe o que eles faziam com os piores criminosos do país? Eles eram sentenciados à morte, eram colocados deitados no chão, e aí os soldados começavam a empilhar objetos pesadíssimos sobre eles, até que os seus corpos eram esmagados e sufocados debaixo daquele peso. E a palavra tribulação que Paulo usa traz exatamente esse tipo de significado. Alguém sabiamente disse: nós nunca seremos totalmente submissos a Deus, até que as suas mãos pesadas nos esmaguem até o chão. Eu quero sentir a pele das mãos de Deus, mas eu preferiria não sentir o peso das mãos de Deus. Paulo sentiu os dois. Sim, ele sofreu, mas ao mesmo tempo ele foi confortado. Amém, irmãos? E ele foi consolado. Quais foram os problemas que Paulo enfrentou na Ásia? Ele disse: nos desesperamos até da vida. Quais foram esses problemas que ele agora usou para confortar, encorajar os irmãos de Corinto? Encontros perigosos com animais selvagens, enquanto ele estava em Éfeso. Não sabemos que animais foram estes. Eu só sei que David Livingstone, um missionário que foi enviado para o centro da África, ele quase morreu sendo devorado por um leão. O seu corpo ficou todo quebrado e dilacerado por um leão, mas ele sobreviveu. Paulo recebeu 39 chibatadas, pelo menos numa ocasião, perante uma corte judia. Ele enfrentou um motim, uma rebelião que se instalou na cidade de Éfeso também. Perseguição assim que ele saiu da cidade de Troas. E uma doença física gravíssima. Eu creio que foram todos esses problemas juntos que agravaram a situação e a vida do apóstolo Paulo até levá-lo ao desespero. E agora ele usa a sua experiência de vida, de sofrimento, para encorajar e confortar aqueles irmãos de Corinto. Meus irmãos, problemas existem, e nós não temos realmente como fugir deles. Mas o Deus de toda consolação deseja nos consolar através de outras pessoas, através do chamado de Cristo e através do sofrimento de outras pessoas. Conforto existe e está disponível. Versículo 11, o apóstolo dos apóstolos revela qual era o segredo de sua esperança e de sua perseverança e de sua resiliência. O segredo dele era a vida de oração de seus intercessores. Paulo estava disposto a passar por tudo o que ele passava, porque ele sabia que havia um grupo especial, seleto de crentes, que vivia em função de orar por ele. Um grupo de pessoas que não cessava de interceder por ele. E Paulo acreditava na oração. Quantos aqui acreditam na oração? Amém. Paulo acreditava no ministério de oração. E havia um grupo de pessoas seleto que orava por Paulo.
Este era o segredo da sua esperança, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê, que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito. Paulo acreditava que Deus ouvia a oração dos outros. Dependendo da minha situação, eu peço até as criancinhas para que orem por nós. Hoje cedo mesmo eu perguntei para o Estevão se ele estava orando pela minha filha. Quantos acreditam no poder da oração? Isso é muito importante. Se você estiver sofrendo, procure por intercessores, que realmente vão colocá-lo diariamente na presença de Deus. E que Deus nos ajude a encontrarmos essas pessoas. Elas são seletas, elas são especiais, porque muitas vezes a nossa vida depende disso. Paulo tinha coragem, tinha força, porque havia pessoas orando por ele. Nunca me esqueço, muitos anos atrás, missionário que já está no céu, Paulo Koranchuk, estava no meio da tribo de índios, trabalhando com seu machado. De repente, o machado se soltou e cortou o seu pé. No meio da selva, longe de tudo e de todos, abriu um buraco no seu pé. Ele teve uma hemorragia tremenda. Ele e a esposa, Lídia Koranchuk, fizeram o que puderam ali no momento, mas tiveram que pegar um barco, viajar por várias e várias horas, até chegar a um local onde pegaram um avião, e através daquele avião foram para Manaus, onde receberam assistência médica. Ele poderia ter morrido naquele dia. Passaram-se alguns meses, ele estava visitando uma igreja, acho que aqui, na cidade de São Paulo, e uma senhora chegou para ele e perguntou: irmão Paulo, o que estava acontecendo com o irmão no dia tal, do mês tal, do ano tal? E Paulo sabia, porque, coincidentemente, foi exatamente naquele dia e naquela hora que ele sofreu o acidente. E ele disse: eu estava sofrendo um acidente, eu havia cortado meu pé naquele dia, naquela hora, e fui levado às pressas para Manaus. E quase que não cheguei com vida. E a mulher disse: missionário, eu estava na cozinha, naquele mesmo horário, quando Deus pressionou meu coração para orar por você. Parei tudo o que eu estava fazendo e fui orar por você naquele momento, naquele instante. O que eu e você mais precisamos de oração, intercessão. Deus precisa ouvir o nome de muitas pessoas através dos nossos lábios. E Deus saber o quanto nós nos importamos com aquelas pessoas. Paulo, o apóstolo, foi confortado pelo Deus de toda consolação. Significa todo tipo de consolação que você e eu precisamos, Deus consola. Deus consola quando perdemos um ente querido. Deus consola quando perdemos um emprego. Deus consola quando perdemos a saúde. Deus consola quando perdemos um amigo. Ele é o Deus de toda consolação.